A Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial está entre os anos de 1914 e 1918. O período que antecede 1914 é chamado de Paz Armada. Por que é chamado de Paz Armada? Era o momento em que as nações estavam se armando, mas não estavam em um conflito. Período de Paz Armada. E também, nesse momento, é que são feitas as alianças. É a formação dos blocos Tríplice Entente e Tríplice Aliança. A Tríplice Entente estão os países Inglaterra, França e Rússia. Na Tríplice Aliança estão Alemanha, Itália e o Império Austro-Húngaro. Quais foram as causas para acontecer a guerra? Causas da guerra: disputas territoriais, imperialismo, nacionalismo e também o sistema de alianças. Nesse contexto vai acontecer o estopim para o início da guerra, que é a morte de Francisco Ferdinando, que era do Império Austro-Húngaro. Nesse sistema de alianças há uma reação em cadeias. Francisco Ferdinando, por ser do Império Austro-Húngaro, tinha alianças com a Alemanha e também Itália. O Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia. A Sérvia tinha aliança com a Rússia e os outros países. Então, quando acontece essa morte, há uma reação em cadeias. Então, pelo lado do Império Austro-Húngaro, entra também a Alemanha, que era a favor do Império Austro-Húngaro, e também Itália, formando aí o início da Grande Guerra. Do outro lado, a Sérvia era apoiada pelos russos. Os russos tinham uma aliança com Inglaterra e França, e assim está feito o palco para a Primeira Grande Guerra. A Primeira Guerra é dividida em 3 fases. A primeira fase é a guerra de movimento, ou seja, movimentação das tropas. Na segunda fase, acontece a guerra de trincheiras. A Primeira Guerra também é conhecida como guerra de trincheiras. E nesse período, os soldados, eles ficavam dentro de valas enormes. E nós chamamos essas valas de trincheiras, guerra de trincheiras. E durou todas as batalhas e durante toda a guerra. Na terceira fase, nós temos o período crítico, em 1917. O período crítico é marcado pela entrada dos Estados Unidos e a saída da Rússia, por causa da Revolução Russa em 1917. Conheça agora os tipos de armamento utilizados na guerra. Na Primeira Grande Guerra, foi utilizado armas químicas, gases que causavam cegueira ou morte, tanques de guerra e também as metralhadoras. Você já pensou por que os Estados Unidos entrou na guerra? Os Estados Unidos tinham investido pesado na França e Inglaterra. Se caso a Alemanha ganhasse, o que faria para receber o dinheiro investido? Então, os Estados Unidos entram na guerra para salvar o seu capital. O capital investido na Europa. Quais foram as principais consequências da guerra? O Tratado de Versalhes, o Império Austro-Húngaro se esfacelou, foi criada a Liga das Nações. Os Estados Unidos surgem como uma grande potência após a Primeira Grande Guerra e as mulheres ocuparam um espaço social no qual não sairia mais. Conheça agora pelo menos 3 características do Tratado de Versalhes. No Tratado de Versalhes, a Alemanha perdeu as colônias e parte do seu território, devolveu Alsácia e Lorena à França, e as forças armadas da Alemanha seriam diminuídas. Porque o Império Russo tinha uma inimizade com o Império Austro-Húngaro. A Rússia tinha interesse de se expandir na região dos Balcãs. A Rússia se intitulava a protetora dos povos eslavos. Você já pensou quem são os povos eslavos? São os povos do leste europeu com a origem linguística e cultural comum. Exemplos desses povos: os russos, sérvios, poloneses, ucranianos, búlgaros, os croatas, tchecos e eslavos. Por que a guerra envolveu tantos países ao mesmo tempo? Por causa do sistema de alianças, que uniu inimigos dos inimigos. Em 1882, Tríplice Aliança reunia a Alemanha, a Áustria e a Itália.
Em 1907, a Tríplice Entente reunia Inglaterra, França e Rússia. Esses são alguns acontecimentos da Primeira Grande Guerra. Se você gostou, dê o seu like e, claro, se inscreva no canal.